Olá, meu nome é Sandy, eu faço parte do grupo 1 e nós estaremos explicando sobre sequências. Nesse vídeo eu só vou dar algumas definições do que é uma sequência, explicarei as notações usadas e darei alguns exemplos de como criar uma sequência ou de como identificar uma sequência. O que é uma sequência? Podemos dizer que uma sequência é uma lista de números escrito em ordem definida. Algo importante sobre sequências, né? Nesse caso, estamos trabalhando com sequências infinitas. Então, para cada termo que tivermos, né? Cada termo, enésimo termo, existirá um termo de n mais 1. Como que nós denotamos essas sequências, né? Essas sequências são denotadas entre chaves, aí nós podemos colocar os elementos da sequência entre essas chaves e reticências, ou podemos denotar apenas o termo geral da sequência entre chaves, ou o próprio termo geral entre chaves, variando de n igual a 1 até o infinito. Esse n nem sempre é igual a 1, já vou mostrar um exemplo em que ele necessita ser outro número para a condição de existência dar certo. Não apenas isso, mas podemos também colocar nesse formato aqui, né? A de n e reticências, porque lembrando, infinito. Agora eu vou explicar como que a gente faz para achar esse termo geral. Eu vou vir com um exemplo aqui de duas sequências, né? Essa primeira aqui, se olharmos pro denominador e numerador, a gente consegue perceber que o denominador é 1 a mais que o numerador. Então, poderíamos dizer muito bem que o termo geral dessa sequência é n sobre n mais 1. Poderíamos também escrever isto nesta forma aqui, variando de n igual a 1 até o infinito. Mas nem sempre esse n vai ser igual a 1. Por exemplo, aqui nesse caso, o n é igual a 3 para poder lidar com a condição de existência da raiz quadrada. Se o n fosse menor do que 3, a raiz quadrada seria negativo, o que não pode. Dado isso, vamos para a definição do que é uma sequência, né? Podemos dizer que uma sequência A de n tem limite L, e escrevemos o limite de A de n igual a L com n tendendo ao infinito, se pudermos tornar os termos A de n tão próximos de L quanto quisermos, ao fazer n suficientemente grande. Então, se esse limite existir, dizemos que a sequência converge, caso contrário, dizemos que a sequência diverge. Essa parte de convergência e divergência vocês vão ver mais pra frente, tá? Eu só estou citando. E como seria, né? Se nós olharmos graficamente falando, quanto mais o n aumenta, mais próximo os valores da sequência vão chegar do limite, né? Esses dois exemplos aqui são convergentes, né? Nesses dois o limite existe, por isso que é possível demonstrar. Voltando para aquele exemplo anterior, do n sobre n mais 1, se nós calcularmos o limite dele, nós vamos chegar ao valor de 1. Representando isso graficamente, nós teremos esses valores aqui. Algo importante sobre sequências é que o valor de n ele tem que ser um inteiro positivo. Então, ao representarmos graficamente, nós faremos isso por meio de coordenadas. Então, são só pontinhos no gráfico. Por meio dessa definição, nós podemos chegar a outra, que aproxima muito mais do sentido de limite, que é utilizando o epsilon, né?
se você tem uma sequência de n, que tem um limite L, escrevemos limite de n igual a L, com n tendendo a zero, se para cada epsilon maior que zero existir um inteiro correspondente n tal que, se o enésimo termo for maior que n, então enésimo termo menos L vai ser menor que o epsilon. Vamos olhar para isso graficamente para entender o que está acontecendo, né? Nós temos uma sequência e, dado um n que é maior que o n, ó, nós pegamos aqui n's maiores que o valor de n, todos os valores da sequência vão estar entre esse intervalo aqui de L mais epsilon e L menos epsilon. Independente de qual for o valor de epsilon, não importa quão pequeno ele seja, vai ter um n em que a partir dali todos os elementos vão estar nesse conjunto. É isso, gente. Essa parte é só uma introdução, né? Estou só dando o que é uma sequência, explicando como que denota-se ela. E agora iremos explicar o que são funções, como relacionar sequências e funções. Se tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem em perguntar. Bom, pessoal, eu sou o Patrick, eu vou estar dando continuidade agora no assunto sobre sequências. Eu vou estar falando sobre um teorema bem simples, que diz que se um limite de uma função f de x, quando x tende ao infinito, ela é igual a um limite L, onde esse L é uma constante, e uma função f de n é igual a um nosso termo, esse a de n é o termo geral de uma sequência, onde o n ele é um inteiro, então nós temos o limite do nosso termo geral da nossa sequência de n tendendo ao infinito também igual a esse L. Então, nós podemos observar aqui nesse gráfico, né, onde nós temos a nossa função f de x, onde nós podemos também podemos ver também como um termo, né, a de n, onde quanto mais termos essa sequência tem, mais ela vai tendendo ao nosso limite L aqui, né? Então, esse teorema basicamente diz isso. Se uma função f de x ela tende a um limite L, nós podemos ter também um limite onde o nosso termo geral da sequência também tende a L, certo? Bom, partindo para outro teorema, esse já bem conhecido para o pessoal que veio do cálculo 1, né? O nosso teorema do confronto. Em cálculo 1, nós vimos que a definição do teorema do confronto nos diz que o teorema do confronto ele estabelece uma existência do limite de uma função, contanto que no domínio de interesse da nossa função ela seja limitada, tanto inferior quanto superior, por duas funções. E ambas essas funções elas têm que convergir para o mesmo limite. Então, basicamente, o mesmo teorema que nós vimos lá para calcular limite de funções, nós podemos adaptar também para cálculo de sequências, né? Então, aqui nós temos que, se o nosso termo a de n
for menor ou igual ao nosso termo B de N, está sendo, esse termo aqui está sendo limitado pelo termo A de N e C de N, para N menor ou igual ao nosso N de zero, então nós podemos também, calculando o limite nossas funções limitantes, podemos dizer assim, né? A de n igual ao limite de c de n, ambas com n tendendo a infinito, igual ao nosso constante L, né? Então, o limite do nosso termo B de n também será tendendo, convergindo para o nosso limite, né? E aqui nós temos aqui uma legenda, né, explicando exatamente o que acontece nesse gráfico. A nossa sequência B de n, ela fica presa entre a sequência C de n, essa sequência superior aqui, e A de n, essa sequência aqui inferior. Basicamente, é isso que é o teorema do confronto, ou também conhecido como teorema do sanduíche, nos diz. Agora, partindo para algumas propriedades, como também no limite, quando nós vemos em cálculo 1 as propriedades de limite, nós também podemos adaptar essas propriedades para calcular sequências. Então, se uma sequência A de n e B de n forem sequências convergentes e se for uma constante, então nós podemos realizar todas essas operações aqui. Bom, a primeira operação, como nós podemos ver aqui, é onde o limite da soma de duas sequências é igual ao limite dessa sequência A de n mais o limite dessa sequência B de n. Do contrário também é válido. Se nós temos o limite de A de n mais o limite de B de n, com ambas tendendo ao infinito, nós também podemos calcular dessa forma. Da mesma forma, seguindo a mesma lógica, na subtração vai seguir da mesma maneira. Nós temos aqui a subtração de duas sequências, A de n menos a sequência B de n. Nós podemos reescrever como o limite de A de n com n tendendo ao infinito, menos o limite da nossa sequência B de n com n tendendo ao infinito. Bom, a nossa terceira propriedade aqui nos mostra o limite de uma constante multiplicando a nossa sequência A de n. Nós podemos reescrever essa constante, passando essa constante, jogando ela para fora do limite, ou seja, a constante multiplicando o limite dessa sequência A de n com n tendendo ao infinito. E por que nós podemos colocar essa constante? Porque nós vimos também em cálculo 1 que o limite de uma constante ela é a própria constante. Então, por isso, nós podemos jogar essa constante lá para frente do limite, certo? Bom, partindo para a nossa quarta propriedade, nós temos a multiplicação de duas sequências, né? Então, nós temos aqui a nossa sequência A de n multiplicada a nossa sequência B de n. Podendo assim, a gente pode reescrever o nosso limite de uma sequência A de n multiplicando o limite da nossa sequência B de n. Lembrando sempre que para nós podermos fazer essas operações, ambos os limites têm que estar tendendo no mesmo lugar, ou seja, infinito, né? Bom, indo para a nossa quinta propriedade, nós temos aqui a divisão de duas sequências, né? Ou seja,
vai seguir a mesma lógica. O limite, reescrevendo o limite da nossa sequência A de n dividido pelo limite da nossa sequência B de n, com ambas tendendo ao infinito. E nós não podemos esquecer também que o limite da nossa sequência B de n ela tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, vai acabar dando uma indeterminação e aí nós não poderemos aplicar essa regra aqui. Nós teremos que utilizar outros artifícios, né? E aí não vai ser possível aplicar essa propriedade, correto? Agora, a nossa última propriedade é a propriedade de uma sequência elevada a uma potência p, onde esse p aqui é um p qualquer, um p maior que zero. Aí nós podemos passar reescrevendo como limite da nossa sequência A de n, com n tendendo ao infinito, e esse limite, o resultado desse limite é elevado a uma potência p, maior que zero. Lembrando que maior que zero, porque se for zero, o nosso resultado aqui dá 1, né? Porque todo número elevado a zero é 1. E a nossa sequência, a de n, também tem que ser maior que zero. Boa noite, gente. Meu nome é Matheus, estou aí com o grupo 1 falando sobre sequências e dando continuidade ao assunto, a gente vai discutir um pouco agora sobre convergência de sequências. Então, vamos lá. Se vocês puderem ver aqui, eu já desenhei um gráfico. É o seguinte, imagine então que a gente tem a seguinte sequência. Começando aqui com 1, partindo para menos 1 meio, depois para 1 terço, depois para menos 1 quarto, depois para 1 quinto e assim sucessivamente. Vamos lá. Aqui no gráfico eu vou ter o seguinte, ela vai de 1 até menos 1 e para x igual a 1, só lembrando, nosso y é o nosso AN e o x vai ser o nosso N, ok? Então, vamos colocar os pontos no gráfico aqui. Para x igual a 1, a gente vai ter aqui este ponto. Para x igual a 2, a gente vai ter menos 1 meio, que vai ser aqui, certo? Para x igual a 3, a gente vai lá no 1 terço, que é mais ou menos aqui, e mais ou menos. Aí, nosso 1 quarto para x igual a 4, ele vai ficar aqui. E para x igual a 5, a gente tem aqui o 1 quinto bem pertinho do eixo. Então, por mais que esses pontos estejam esparsos, vocês conseguem reparar que eles vão se aproximando do eixo x. Deixa eu traçar uma reta aqui que eu acho que fica mais fácil de ver. Então, eu pego de cá para cá, de cá para cá, para cá, para cá. Então, aqui, como vocês podem ver, conforme a gente avança no eixo x, essa curva ela vai se aproximando cada vez mais dele. Então, se a gente fosse continuar ela, o próximo ponto ele já ia ficar aqui, o próximo ponto ele já ia ficar ainda mais perto do eixo x, quase tocando nele, ok? Então, conforme a gente tende ao infinito, a tendência é que ele se aproxime cada vez mais do eixo x. E com isso a gente tem então a definição do nosso teorema de convergência. Vou ler aqui para vocês. Uma sequência AN ela tem limite L, e escrevemos que o limite de AN quando n tende a infinito é igual a L, se pudermos tornar os termos AN tão próximos de L quanto quisermos, ao fazer n suficientemente grande. Então, se esse limite existir, dizemos que a sequência ela vai ser convergente, ok? Eu vou falar um pouco sobre quando a gente pode aplicar o teste da divergência e quando a nossa função irá divergir. Para a gente aplicar, a nossa função ela tem que ser positiva no intervalo que a gente está analisando,
decrescente e contínua, tudo nesse intervalo. Então, quando ela irá divergir? Caso o resultado da integral de 1 até mais infinito de f de x dx seja infinito, quando a gente aplica um limite nessa integral. Já vou mostrar um exemplo disso para ficar mais claro. E outra maneira é aqui, a gente tendo a nossa série, tendo um an sendo como uma função, a gente aplica um limite desse n tendendo a infinito, e esse resultado tem que ser diferente de zero, e aí a gente vai ter que isso diverge. Um exemplo bem mais prático aqui, para ficar um pouco mais simples, é nessa série aqui, de n começando em 1 e indo a infinito, mais infinito aqui, a gente tem n ao quadrado sobre 2n ao quadrado mais 1. Aplicando o limite aqui, como a gente mostrou aqui, aplica com n tendendo a mais infinito, a gente vai ter, podendo resolver esse limite aqui bem simples, só colocar o n ao quadrado em evidência, fica 1 sobre n ao quadrado 2 mais 1 sobre n ao quadrado. Isso daqui, como n ao quadrado, como n tende ao infinito, isso daqui zero. Isso daqui eu simplifico com 1 de cima, então eu fico com 1 sobre 2, né? Isso é diferente de zero, então diverge. Agora eu vou mostrar um exemplo aqui da nossa função sendo 1 sobre x, aqui dx. Nesse caso, 1 sobre x, vamos analisar aqui. Ela é positiva no intervalo de 1 a mais infinito? Sim, ela é positiva aqui, né? Ela está na parte positiva do gráfico. Ela é decrescente? Sim, também ela também é decrescente. E ela também é contínua aqui nesse intervalo. Então, a gente pode aplicar o nosso teste da divergência. Como essa função é bem fácil, a gente sabe que é módulo de ln de módulo de x, a gente não podendo esquecer que tem que aplicar o limite na nossa integral. Então, a gente vai aplicar o limite. Aqui, a gente tem um infinito, né? Só que a gente não quer ficar com esse infinito, então a gente vai substituir ele por um b. E esse b vai tender a mais infinito. Então, a gente vai ter a nossa integral de 1 até b de 1 sobre x. E isso é o limite de b tendendo a mais infinito de ln de x do intervalo de 1 até b. E agora a gente faz o limitante superior menos o limitante inferior. E a gente vai ter que ln de 1 é zero. E a gente tem que ln de b, sendo que b tende a mais infinito, a gente pode ver aqui, né, o ln, esse é o gráfico do ln, quando a gente está pegando valores bem grandes lá no infinito, a gente vê que é mais infinito. Então, ln de b, sendo b tendendo a mais infinito, isso dá infinito, infinito menos zero, infinito. Então, essa função diverge. Um outro exemplo aqui também nesse caso aqui, no intervalo de 1 a mais infinito, de 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx, nosso primeiro passo é aplicar o limite. E aplicando o limite, a gente substitui esse limitante superior por um b. Então, a gente tem b tendendo ao infinito de 2x sobre 1 mais x ao quadrado no intervalo de 1 até b. Eu vou tirar esse 2 para simplificar o cálculo. Tirando 2, eu fico com x sobre 1 mais x ao quadrado. Agora, eu vou fazer substituição. Então, eu vou chamar o meu u de 1 mais x ao quadrado. Nesse caso aqui, fica simples de ver, né? Que a gente tem 1x e aqui a gente tem x ao quadrado. Então, nesse caso, é um caso que a gente tem du sobre u. E no caso que a gente tem du sobre u, é exatamente ln de módulo de u mais c, caso aqui fosse uma integral indefinida. Fazendo a substituição, agora derivando, eu vou ter que du sobre 2 é x dx. Então, eu vou substituir esse x dx aqui por du sobre 2. Então, agora eu tenho du sobre 2 sobre u. E eu vou tirar esse meio daqui, esse 1 sobre 2 daqui, para cá. Então, eu vou ter 2 vezes 1 sobre 2, que eu posso simplificar.
de limite de b tendendo ao infinito, no intervalo de 1 até b, du sobre u. Agora, a gente vai substituir o u e resolver a integral do limitante superior menos o inferior. A gente vai chegar então que o limite de b tendendo ao infinito de ln de 1 mais b ao quadrado menos ln de módulo de 2. Só que ln de 1 mais b ao quadrado, quem que é b ao quadrado? B está tendendo ao infinito, né? Então, 1 mais infinito ao quadrado é infinito, menos ln de 2. Isso não importa, porque a gente tem infinito menos alguma coisa e continua sendo infinito. E então, infinito menos o ln de 2 é infinito. Então, essa função também diverge. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Alisson e eu vou estar falando para vocês sobre sequências crescentes. Vamos lá. Uma definição: uma sequência AN é denominada crescente se AN, o termo AN da sequência AN é menor que AN mais 1, para todo n maior ou igual a 1. Ou seja, o termo A1 é menor que o termo A2, é menor que o termo A3 e assim por diante, tá? Vamos lá. Num exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, temos o seguinte: determine se a sequência xn dada por xn igual a n sobre 2n mais 1 é crescente, decrescente ou monótona. A solução é o seguinte: sabemos que os 4 primeiros elementos da sequência são 1/3, 2/5, 3/7, 4/9 e assim por diante. O que nos leva a considerar que a sequência pode ser crescente. Assim temos o seguinte, que o termo xn mais 1 menos xn é igual a n mais 1 sobre 2, entre parênteses, n mais 1 mais 1. Isso aqui significa que é o próximo termo, que no caso é esse aqui, n mais 1, menos n sobre 2n mais 1. Fazendo a multiplicação aqui e isolando, fazendo o IMC deles, vamos ter isso daqui. No caso, 2n mais 3 vezes 2n mais 1 aqui, tá? E vamos ter em cima n mais 1 vezes 2n mais 1 menos 2n mais 3 vezes n. Assim, fazendo toda a multiplicação, distributiva e tudo, vamos encontrar isso daqui. Como você pode ver, 2n cancela com menos 2n ao quadrado, 3n cancela com menos 3n, e assim ficamos com 1 sobre 2n mais 3 vezes 2n mais 1. Que isso daqui, para qualquer valor de n maior do que 0, é maior do que 0, tá? Aqui, ou seja, obtemos xn mais 1 é maior do que xn para todo n pertencente naturais. Tudo certo? E assim, pessoal, termina a explicação para vocês de séries crescentes, beleza? Meu nome é Rodrigo Seite e hoje irei falar sobre sequências decrescentes. Sequências decrescentes. Vamos à definição. Uma sequência AN ela é denominada decrescente se o nosso termo AN for maior que o nosso próximo termo, no caso o AN mais 1, para todo n maior ou igual a 1. Vamos a um exemplo para deixar a ideia mais clara e mais fácil de entender. Exemplo: a sequência 3 sobre n mais 5 ela é decrescente? Vamos analisar nosso termo AN, que é o 3 sobre n mais 5, e comparar ele com o nosso termo AN mais 1, no caso, se ele é maior, nosso 3 sobre n mais 1 mais 5. Vamos agrupar esse n mais 1 mais 5, e ele vai ficar 3 sobre n mais 5, ele é maior do que 3 sobre n mais 6. Vamos analisar nosso denominador, já que o nosso numerador é igual, o 3. Temos que n mais 5 ele é menor que o n mais 6 para qualquer n maior ou igual a 1. Temos que, então, o 3 sobre n mais 6 ele é menor que o nosso 3 sobre n mais 5. Ou seja, nosso termo AN ele vai ser maior que o nosso termo AN mais 1. Logo, a sequência é decrescente. Sou o Anderson e eu vou falar sobre
sequência limitada inferior e o que é sequência limitada. Falando sobre sequência limitada inferior e sequência limitada, pela definição, sequência limitada é se existir um número mzinho tal que mzinho é menor ou igual que a sequência an, para todo n maior que 1 e nzinho pertencente aos naturais, ela é considerada limitada inferior. Vamos a um exemplo bem simples. Esse exemplo, a sequência é apenas n, indo de 1 até infinito. Quando dá para a gente saber que é inferior, por quê? Porque o menor número que ele consegue bater é 1, então seu mzinho é igual a 1. E, de acordo com o meu colega, o mzão dele, que seria o superior, não existe. Por que não existe? Porque ele tende a ser infinito. Então, o limite de nzinho é igual de n é igual ao infinito. Logo, esse daqui, como ele tem um limite, ele é convergente e é uma sequência limitada inferior. Agora vamos dar um pouco de definição sobre sequência limitada. Sequência limitada, pela definição, ela é apenas limitada quando ela possui tanto superior quanto inferior. A gente pode ver nesse outro exemplo aqui que para uma sequência de menos 1 elevado a n, ele sempre vai ficar em uma sequência fechada, ou melhor, alternada entre menos 1 e 1. Ou seja, isso quer dizer que o menor número vai ser menos 1 para mzinho, e para mzão vai ser 1. Logo, ele é uma sequência apenas limitada, e diferente do exemplo anterior, ele é divergente, porque não tem como calcular o limite dessa sequência. Obrigado por assistir a aula. Desejo a todos um bom estudo e pela quarentena, fiquem em casa. Dando continuidade ao assunto de sequências, agora eu vou falar um pouquinho de sequências limitadas superiormente. Definição. Uma sequência é dita limitada superiormente quando existe um m tal que qualquer elemento dessa sequência é menor que esse m. Uma sequência ela é limitada quando ela é limitada superiormente e inferiormente. Aí sim ela é uma sequência limitada. Se ela for só limitada só superiormente, ela não é limitada. E se ela for limitada só inferiormente, ela não é limitada. E aqui embaixo, no final do slide, a gente tem um teorema da sequência monótona. E toda sequência monótona que é limitada, ou seja, ela é limitada superiormente e inferiormente, ela é dita convergente. Aqui eu deixei 3 exemplos de sequências. E vamos ver aqui como é que fica para saber se ela é uma sequência limitada ou não. Essa sequência aqui é a sequência número 1, ela é a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai continuando até o infinito. Ela é uma sequência limitada? A gente sabe que ela é limitada inferiormente, porque o menor número que ela pode assumir é 1. Então ela é limitada inferiormente por 1. Só que superiormente ela não é limitada, porque como está aqui, ó, nessa resolução, foi o único jeito que eu encontrei para poder mostrar para vocês mais ou menos a resolução dela. O limite de x quando x tende a infinito, o limite dessa função é infinito. Então essa função aqui, a n, não é limitada superiormente, portanto ela não é uma função limitada. Já que no caso 2 nós temos outra sequência infinita, que é a sequência que vai meio,
um terço, um quarto, um quinto e assim por diante. Onde a gente pode associar a função n sobre n mais 1. E essa função é limitada por meio, inferiormente. E superiormente, se a gente calcular o limite dela aqui quando ela tende ao infinito, ela é limitada superiormente a 1, que ela nunca vai ter valores maiores que 1. Porque quando 1 sobre x tende a infinito, isso aqui tende a 0, esse termo aqui, né, no caso, esse termo aqui tende a 0, 1 mais 0, 1, 1 sobre 1, 1. Então essa função ela tende a 1 quando ela tende ao infinito. Então no caso aqui, essa é uma sequência limitada e ela é uma sequência convergente, porque ela também é monótona. Então essa função aqui ela vai sempre diminuir. Então ela é uma sequência decrescente, logo ela é monótona, e se ela é monótona limitada, ela é convergente. E aqui a gente tem uma outra funçãozinha, a função menos 1 elevado a n, que ela tem um mínimo menos 1, que é o menor valor que ela pode assumir, e ela tem o máximo 1, que é o máximo valor que ela pode assumir. Então ela é limitada superiormente e inferiormente, logo ela é limitada. Mas ela não é sequência convergente, por quê? Porque quando a gente calcula esse limite aqui, esse limite ele tende ao infinito, porque ele nunca chega perto de nenhum, ele é um limite constante. Logo a gente tem uma sequência limitada e divergente. Bom, eu vou estar aqui apresentando sequências monótonas. Uma sequência, para ela ser considerada uma sequência monótona, ela tem que ser definida como crescente ou decrescente. E o que seria uma sequência crescente ou decrescente? Dada uma sequência AN, para ela ser crescente, ela precisa ter que o termo AN seja menor ou igual a n mais 1, onde n é maior ou igual a 1. Aqui a gente tem um exemplo, né? 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Por que vocês podem analisar aqui, né, que o 2 ele repete algumas vezes, por isso que ela é considerada uma sequência crescente e não estritamente crescente. Bom, para ela ser decrescente, o termo AN tem que ser maior ou igual a AN mais 1, onde n vai ser maior ou igual a 1. Por exemplo, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5. Vocês podem ver, aqui também há repetição, então por isso ela não é estritamente decrescente. Agora, no caso de uma estritamente crescente, a n tem que ser menor e somente menor que a n mais 1. Aí vocês podem ter como exemplo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., onde nenhum desses termos pode se repetir. O mesmo ocorre para estritamente decrescente. Dessa vez ela tem que ser única e exclusivamente maior que o seu próximo termo. Então, por exemplo, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e assim por diante, onde nenhum termo se repete. Aqui a gente vai ter alguns exemplos. A gente vai ter uma sequência aqui dada por 1 sobre n, onde n vai de 1 até mais infinito. E essa vai ser estritamente decrescente. Por quê? Você tem que 1 dividido por n vai ser maior do que 1 dividido por n mais 1, que vai ser maior, por sua vez, que 1 dividido por n sobre mais 2. A solução vai ficar 1, meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, assim por diante, até o infinito. E aí a gente pode analisar como ela vai sempre diminuindo, né? Ela é estritamente decrescente. A gente tem aqui essa outra sequência, 2n menos n sobre 2, que vai ser estritamente crescente. A gente pode analisar aqui, 2n menos n sobre 2 vai ser menor que 2n mais 2 menos n mais 1 sobre 2, que por sua vez vai ser menor que 2n mais 4 menos n sobre 2 menos 1. A gente fica aqui com a solução 3 meios, aí 3, 9 meios, 6, 15 meios e assim por diante até o infinito. E a gente pode ver então que ela é estritamente crescente, pois não tem nenhum termo que se repete e ela continua somente a crescer. Bom, por último aqui a gente vai ter um exercício resolvido.
dada a sequência AN igual a 3n sobre n a terça, verifica se ela é uma sequência monótona e se é decrescente ou crescente. Então vamos lá, a gente tem que 3n sobre n a terça, vamos tomar aqui como se ela fosse uma decrescente, pelo fato de que, como o termo acima é um termo multiplicado somente e abaixo é um termo elevado, é de se esperar que o termo abaixo continue a crescer exponencialmente, enquanto o de cima cresça linearmente. Então, como o termo acima vai estar crescendo linearmente e sendo dividido por um termo que cresce exponencialmente, a tendência é que ele fique cada vez menor. Então, vamos tomar isso como decrescente. Então, 3n sobre n a terça é maior que 3n mais 3, que é só aplicar aqui a multiplicação, né? Vai ser 3 vezes n mais 1, então vai dar 3n mais 3, sobre n mais 1 elevado à terça. A gente resolvendo isso aqui, vai ficar... a gente vai fazer a multiplicação em x, ou seja, 3n vezes n mais 1 a terça e n a terça vezes 3n mais 3. A gente fazendo a multiplicação vai dar isso aqui, 3n vezes n mais 1 a terça, que é maior que 3n a quarta mais 3n a terça. Abrindo essa primeira parte, vai ficar 3n elevado a 4 mais 9n elevado a terça mais 9n elevado a 2 mais 3n é maior do que 3n a quarta mais 3n a terça. A gente passa para o lado esses termos aqui e vamos ter 6. A gente vai fazer a subtração aqui, a gente corta o 3n elevado a 4 com 3n elevado a quarta e subtrai 3n a terça de 9n a terça também. Então a gente vai ficar com 6n a terça mais 9n a segunda mais 3n maior que 0. Para todo n maior ou igual a 1, isso vai ser uma verdade. Logo, a gente pode assumir que é uma sequência monótona e decrescente. É monótona por ser decrescente e é decrescente, estritamente decrescente, inclusive, porque é analisado que, independente do termo que você tomar, ele sempre vai ser maior do que o seu próximo termo e menor do que o termo anterior, caso exista o termo anterior.